Boa tarde, segunda-feira, 27 de abril, 17 horas, em ponto, espero. Eu odeio me atrasar. Vamos conversar, eu não sei se vocês já perceberam pelos nossos novos dados, nós tivemos vários resultados positivos neste fim de semana, tá? Em relação aos exames e diagnósticos fechados em pacientes que passaram pelo sistema de saúde, pelo Takine, nós fechamos 50 casos hoje, tá? Então, nós atingimos a marca 50, depois, claro, tem que somar com os demais diagnosticados pelo município, tá? Então, nós estamos trabalhando, tá aqui no sistema de saúde, com 50 casos confirmados. Neste momento, a nossa ocupação, eu vou voltar no assunto dos casos na sequência, eu vou colocar primeiro só como é que está a situação do hospital. A gente está vivendo semanas muito dinâmicas, Então, em um dia, na semana passada, a gente estava praticamente sem margem de leito disponível na UTI, e daí as coisas acontecem, gira leito, as pessoas felizmente conseguem ter alta, etc., e o cenário vai se equilibrando e é assim que a gente está conduzindo, tá? Então, a ocupação do hospital nesse momento está 46%, então para uma segunda-feira de novo está uma ocupação melhor do que a gente esteve. Eu olhei torto porque a nossa querida capitã do marketing, ela tá ali escondidinha, trabalhando enlouquecidamente no computador e faz uns barulhinhos, tá? Então, se vocês escutarem, é isso. Faz bem tranquilo. Então, 46% tá um nível de ocupação muito mais tranquilo. Qual que foi a questão que a gente percebeu? Vem aumentando gradualmente o número de atendimentos no pronto-socorro e o número de atendimentos por casos respiratórios, e vamos entrar na questão de que tudo isso era esperado, tá? Vocês lembram que a gente falou que acontecia a liberação e a retomada de atividades, dali a 15 dias a gente imaginava que aumentava a disseminação e a circulação de vírus, porque tem muitas pessoas circulando, a gente começava a ter aumento de casos. Foi para isso que a gente se estruturou, que a gente se planejou. Então, não estamos com nenhuma surpresa até o momento. A gente esperava que esta agora fosse uma das semanas de mais casos, juntamente com a próxima, tá? Então, este aumento constante, contínuo, está dentro do que a gente previa. Ele não sendo em salvas, não sendo picos muito grandes em dias alternados, nos ajuda, que a gente vá fazendo uma subida mais gradativa, tá? Como é que dá para a gente continuar auxiliando nesse sentido? Quem consegue tem que entender que a quarentena ela não foi suspensa, ela não acabou. Então, não tendo necessidade real de circular, não circule. Porque, apesar de muitas pessoas estarem comentando que as pessoas não estão conscientes, que não estão ajudando, que etc., quem está se propondo a fazer isso pode ter certeza que está sendo parte dos responsáveis pelo fato de a gente estar conseguindo conduzir dessa maneira, tá? Então, o tempo que nós tivemos para nos organizar enquanto sistema de saúde foi fundamental, e bem ou mal, as pessoas que não estão circulando ajudam imensamente na evolução da pandemia. E isso precisa ser reafirmado. Nós estamos nesse momento na UTI com 7 pacientes referentes à Covid, 4 confirmados e 3 suspeitos. Nós temos outros 12 internados por outros motivos, tá? Que nem eu falei, a nossa conta não é que a gente não consegue atender Covid, a gente não consegue atender Covid e todo o resto que a gente tem que atender se tudo vier junto, tá? Você lembra que a gente conversou na sexta-feira. Então, nesse momento, sim, nós temos mais pacientes com outras patologias que precisam de UTI e que precisam ter espaço para serem atendidos, e neste momento nós temos, felizmente. Nós tivemos algumas transferências de Carlos Barbosa, lá do São Roque, teve um aumento de casos lá na cidade também, teve um aumento de busca de atendimento, teve um aumento de casos suspeitos, e alguns pacientes que necessitaram de UTI foram transferidos para cá. Nós estamos conseguindo dar a retaguarda que nós sempre nos propusemos dar para o São Roque, especificamente o Hospital em Carlos Barbosa, então também está administrada a situação lá. Na unidade de internação aqui no Takine, nós estamos com 16 pacientes internados nesse momento. 10 são suspeitos e 6 são confirmados, tá? A gente teve um aumento de demanda de entrada, entraram
mais internações esse fim de semana do que a gente imaginava de casos suspeitos, mas estão todos acomodados. A gente ainda tem margem de leitos, pensando em que os casos ainda possam aumentar. Tem muita gente que questionou o seguinte: então aumentou o número de casos porque agora a gente tem mais teste. E não é esse o raciocínio, por um motivo. O Takine está com uma melhora de teste diagnóstico que é ofertado também para a Secretaria da Saúde. Então a UPA tem também o mesmo recurso que nós temos, tá? Isso foi uma melhoria casada que foi feita pro município, tanto hospital quanto rede pública, por uma série de iniciativas de pessoas, de colaboradores que tornaram tudo isso possível. E nós estamos com essa melhoria de diagnóstico desde o dia 9 de abril, então 19 dias. E nós tivemos um aumento muito alto do fim da semana passada para cá. Então, e nós não mudamos os critérios para fazer os exames. Os critérios são todos os mesmos desde o dia 9 de abril. Antes nós tínhamos exame também, ele só demorava um pouquinho mais para ficar pronto. E a partir do dia 9, eles vêm em 24 a 48 horas. Vocês viram que vai ter uma instituição próxima que está montando um laboratório, vai passar a oferecer os exames com resultado em 48 horas. Nós já temos isso aqui em Bento Gonçalves desde o dia 9 de abril, tá? E já está disponível para as pessoas. A gente dá uma preferência sim para quem precisa de internação, mas já tem pessoas com quadros suspeitos que estão fazendo ambulatorialmente de acordo com o tipo de sintoma. E, por exemplo, para os profissionais da saúde, os nossos colaboradores, todos que têm sintomas são testados, o resultado sai nesse intervalo de tempo super curto, por isso também que a tendência vão ser os casos aumentar. Então, a questão não é que tem mais teste, a questão é que tem mais caso mesmo, tá? Esses números só refletem a realidade do município. Então, desses 50 casos confirmados que nós fizemos diagnóstico através do Takine Sistema de Saúde, 13 foram considerados curados. Tá? Então, são pessoas que passaram a infecção pelo Covid-19 e estão curados. E 10 estão internados neste momento. Eles estão aqui dentro conosco, tá? Entre UTI e unidade de internação. Então, a gente tem 27 que estão a nível domiciliar sendo acompanhados. Tá? É uma diferença significativa. A gente tem muito mais casos que não precisa internar do que os que precisam internar. E a nossa grande preocupação é garantir o recurso para esses que precisarem internar, que ainda venham a precisar, tá? Qual que é a grande questão? Esses 13 pacientes curados, praticamente assim, poucos tiveram casos intradomiciliares. É muito comum que aconteça, mas aí depende muito do tipo de cuidado que vai se ter, porque a partir do momento que uma pessoa tem o diagnóstico ou uma forte suspeita, independente do exame, a recomendação é isolamento domiciliar. Tem que parar para trabalho, para circulação, não pode sair de casa. E a família toda tem que ser isolada junto, tá? Porque a transmissão intradomiciliar, ela acontece com muita frequência por motivos óbvios, né? Pelo nível de transmissibilidade do vírus. Então, conseguindo cumprir isso e as empresas entendendo que às vezes uma pessoa que não está doente naquele momento, mas tem um familiar que é suspeito ou confirmado dentro de casa, essa pessoa vai precisar receber atestado e ficar afastado também. Isso é fundamental, porque a gente está reduzindo a circulação do vírus dessa maneira. É uma das grandes medidas que dá para se tomar, tá? Importante dizer também que nós tivemos várias altas da UTI neste período todo de 40 dias. Nós tivemos só um óbito daquele paciente que era de Serafina Corrêa, mas a gente entende como nosso óbito a partir do momento que ele internou aqui, fez diagnóstico aqui, foi atendido aqui e faleceu aqui, né? Então, a gente contabiliza um óbito desde o início da pandemia nesse sentido, e precisa também ser colocado que, embora seja uma infecção, que o vírus desencadeia, na verdade, uma inflamação muito generalizada no organismo e que daí cada organismo reage de uma forma diferente. Por isso que às vezes os extremos de idade têm mais fragilidade, mas nós estamos com uma paciente muito jovem aqui na UTI que está no estado muito grave. Então tem coisas que são muito individuais, não tem como prever. Mas eu preciso também, eu acho que fazer um reconhecimento, isso é muito importante, há 2 times, 3 times dentro do hospital. Porque todo mundo fala que pandemia é um assunto que primordialmente é do infectologista. E ok, infectologistas, epidemiologistas e virologistas nesse momento
Tecnicamente, nós temos acho que muita contribuição para dar pelo nível de estudo e tal, e para conseguir passar as informações. Mas no manejo desses pacientes, em levantar a suspeita diagnóstica adequada, em saber que exames pedir e em manejar esses pacientes, nós temos 3 grupos dentro do Takine Sistema de Saúde que precisam ser reconhecidos. Os grupos da porta, equipes de pronto-socorro, que estão sendo assim ilibáveis no sentido de pensar rápido, de conseguir manejar bem os pacientes sem se expor, de dar um encaminhamento rápido, uma definição, uma tomada de decisão rápida para ter a clareza se o paciente é um suspeito ou não é, se ele precisa de uma UTI, se ele precisa ir para uma enfermaria. Então, essas equipes estão desde o início sendo incansáveis. A equipe de enfermaria, nós temos uma unidade exclusiva para atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid e tem uma equipe clínica com uma coordenação que são fantásticos, eles literalmente abraçaram. Nós tivemos muitos profissionais que, por N razões pessoais e que não se questiona, não tinham disponibilidade para fazer esse atendimento, né? É um atendimento mais demorado, precisa de uma paramentação especial, esses pacientes estão isolados, então precisa do tempo para fazer o contato com as famílias que não podem vir até aqui porque estão isoladas em casa. Precisa de um conhecimento clínico muito bom e identificar que um paciente que pode piorar ou que está começando a piorar, tomar as medidas rápido para não esperar ele piorar no andar, a gente fazer transição para UTI sempre que se achar que pode ser necessário, antecipar as pioras e os riscos. E essa equipe clínica, que a gente chama de equipe COVID dentro do hospital, tem sido fantástica, assim, com uma qualidade técnica que eu não tenho visto em outras cidades aqui no entorno, com as quais eu tenho contato também, então eu preciso deixar o registro. E por último, e extremamente importante, a gente tem que falar dos intensivistas, porque essa foi uma doença que ela trouxe a importância desse nível de especialidade dentro da área da saúde, né? Porque eu não me adianta nada eu ter leito disponível, eu ter respirador, eu ter várias coisas e eu não tenho um intensivista conduzindo esses casos. Tá? E daí eu falo das equipes de uma forma geral da unidade de terapia intensiva, UTI adulto, que vai envolver toda a enfermagem que está prestando cuidado desses pacientes, toda a equipe multidisciplinar, que inclui fisioterapeutas, inclui nutricionista, inclui uma série de profissionais que estão se debruçando sobre esses casos e inclui o médico intensivista, que é uma especialidade pouco lembrada, mas que nesse tipo de situação pode fazer diferença entre uma pessoa sobreviver ou não. E eu preciso parabenizar formalmente a equipe de intensivistas do Hospital Takine pelo nível de preparo, pelo nível de comprometimento que eles vêm mostrando e pelo nível de dedicação a essa situação, porque muitos poderiam não estar dispostos a entrar como eles estão entrando. E daí eu preciso fazer um adendo à quarta especialidade nessa situação toda, que dentro do que a gente tem ouvido no restante do país é um diferencial. E daí eu falo da equipe de anestesia do hospital. Por quê? Porque são os médicos que são chamados para as intubações desses pacientes. São pacientes que são considerados de extremo risco para transmitir para as equipes de saúde. Os anestesistas, pelo manejo de intubação, que é o manejo de via aérea, são considerados uma das equipes de mais risco de se contaminarem. Nós testamos já alguns anestesistas da instituição que tiveram alguma sintomatologia, nenhum se contaminou até agora. E isso é mérito deles e prova que usando os equipamentos certos, fazendo os procedimentos da forma correta, dá para se proteger sim. Tá? E eles têm conseguido fazer intubações precoces nos pacientes que têm indicação, para reduzir também o risco para as demais equipes, de depois precisar fazer uma intubação na urgência. Então, assim, precisa dentro... E eu não quero desmerecer toda a estrutura que é fundamental, porque a gente precisa do cuidado de excelência, que é o que a gente quer oferecer, para qualquer um que precise do sistema. Mas nessa pandemia, que é um cenário totalmente diferenciado, a gente precisa falar das equipes de pronto-socorro, e daí eu vou incluir, além de estar aqui, a equipe do São Roque, também está com toda uma estrutura diferenciada lá, e com uma disponibilidade e um comprometimento enormes. As equipes de internação clínica, a equipe COVID, que estão aqui no nosso andar, as equipes de unidade de terapia intensiva e a equipe de anestesistas.
Hoje, se a gente está conseguindo resultados positivos dentro de tudo que se espera e de tudo que se ouve, de todo o planejamento que foi feito, se deve muito, muito pela atuação dos profissionais desses setores. E eu acho que esse reconhecimento precisava ser feito e vocês têm que ter noção do nível técnico e de qualidade das pessoas, dos profissionais que estão envolvidos aqui dentro do Takini Sistema de Saúde, porque isso sim dá uma tranquilidade, né? Tanto que eu admito, sempre que precisei, busquei um outro serviço de saúde, e não é segredo, até porque eu não morava aqui. E quando eu trabalhando aqui dentro e agora vendo essa mobilização, se eu fiquei protelando fazer qualquer coisa para eu ser atendida aqui. Mas quando começou a pandemia, eu garanti o meu atendimento aqui, no caso, eu não era vinculada ainda, porque eu disse, se me acontecer qualquer coisa, vocês me levem para o UTI do Takini e depois lá eles me resolvem, tá? Por favor. Então, e saber que hoje a gente tem essa estrutura disponível para vocês, para a comunidade daqui, e daí isso pega outros municípios também, que são pessoas que têm acesso ao sistema, né? Todo o entorno, não estou falando só de Bento, mas saber que o SUS de Bento Gonçalves e que vários municípios do entorno, várias pessoas dos municípios do entorno têm acesso a esse nível de estrutura é muito reconfortante. Isso para quem está vivendo aqui dentro, está vendo a pandemia, eu preciso colocar para vocês, porque dá muita tranquilidade nesse sentido, tá? Eu vou responder algumas perguntas rápidas, tem perguntas bem menos complexas do que a gente tinha no início, né? E em relação a números, etc., a gente está liberando os nossos números na live e o restante está tudo disponível no boletim oficial da Prefeitura de Bento, pontualmente de cada um dos municípios, né? Porque eu sei que tem gente que acompanha de outros locais. Então, se respeita os números oficiais, o que eu apresento aqui é a nossa rotina aqui, do que está acontecendo aqui dentro, para vocês terem uma ideia dos nossos quantitativos. Uma das questões aqui é se usar nebulizador durante o tratamento em casa auxilia. Não façam nada que não seja sob recomendação médica, tá? Se vocês já usavam porque tem asma, porque tem alguma outra doença respiratória, façam o uso como estavam acostumados. Qualquer outra coisa, se estiverem sintomáticos, é orientação médica. Se estiverem assintomáticos, é hidratação de via aérea. Manter mucosa úmida e nebulizar só com vapor quente muitas vezes pode auxiliar, principalmente quando começar agora essas trocas de temperatura, tá? O que já se sabe sobre a eficácia do uso de anticoagulantes no tratamento do Covid? Está em estudos, tá? Um protocolo de uma médica de São Paulo, pelo que se sabe, foi encaminhado para os Estados Unidos para ser aberto, um protocolo de pesquisa formal. A gente usa anticoagulantes aqui no Takini como rotina, pela questão de prevenção de trombose. Então, ele já tem um uso definido. A gente não está fazendo nenhum protocolo de pesquisa relacionado especificamente à Covid nesse momento, tá? Em quais casos é recomendada a utilização de máscaras de acrílico e onde é recomendada a utilização de máscaras de TNT? Para quem está na rua, pode ser uma ou outra, tá? Para quem tem muito contato com o público e com o público, no caso, que pode ter sintoma, como as nossas equipes do hospital, a gente está recomendando as duas para aumentar a barreira e porque, na verdade, o acrílico, a máscara de acrílico, que é o protetor facial, ela vai substituir o óculos. Então, em vez de eu ter o óculos e a máscara, eu tenho a máscara e o protetor. Como o protetor vai cobrir olhos e nariz, já protege a entrada mucosa, e mais a máscara, essa máscara ela fica viável mais tempo, porque ela praticamente não vai ter contato com nada, ela está protegida também, e eu aumento a meia-vida da máscara. Então, por isso, para nós no hospital, isso é muito interessante, tá? É preciso utilizar máscara dentro de casa, a gente não está recomendando, exceto em domicílios que tem alguém positivo, para ter o contato com essa pessoa, se essa pessoa conseguir ficar isolada num cômodo só. Se não conseguir, se isola a família inteira e pode ser que os demais familiares acabem evoluindo com algum sintoma durante esse período de isolamento. Isso é variável, depende da estrutura da casa, depende se tem condição de fazer isso, se não tem. Mas daí pelo menos a pessoa doente diagnosticada com sintoma, que está com tosse ou que está com mais sintomática, tosse, espirro, se ela usa máscara, já ajuda muito a proteger os demais moradores, tá? É possível estar saturando abaixo do considerado normal e permanecer sem nenhum desconforto respiratório? Como medir a saturação em casa?
Para medir saturação precisa de um aparelho específico que é o oxímetro, tá? A gente coloca geralmente em algum dos dedos e ele vai medir saturação. O ideal é que quanto mais perto de 100% melhor. Abaixo de 93 a gente está considerando como já de algum risco. E pode acontecer da saturação não estar tão boa e não se perceber, não ter tanta sensação de falta de ar. A gente tem visto isso aqui em vários casos, tá? Mas não quer dizer que eu, respirando normal, minha saturação vai estar ruim. A imensa maioria das pessoas que tiveram algum tipo de variação de saturação de oxigênio sentiram alguma coisa respiratória, no sentido de peso muito forte no peito, dificuldade para respirar ou falta de ar. Isso foram sintomas comentados e geralmente é esse tipo de sintoma que acaba causando uma internação hospitalar. Os demais normalmente são mais tranquilos. Uma das coisas que a gente tem percebido muito em vários casos, e talvez seja um perfil do comportamento do vírus aqui na nossa comunidade, é que tem muitas pessoas que a gente acaba testando e que dão positivo, e um dos sintomas que comentaram é diarreia, às vezes sem tosse, sem febre. Então tem chamado a atenção esse sentido. Me parece, e assim já tem alguns estudos comentando, que ele pode ter alguma questão de trato gastrointestinal. O vírus pode também passar pelo trato gastrointestinal e ter essa tendência de mexer em hábito intestinal e causar episódios de diarreia. Isso tá bem mais frequente do que a gente esperaria, tá? Então fica só um alerta para ser um sinal a ser observado. Pessoas que trabalham em empresa, indústria, etc., não ficar esperando pontualmente febre e muita tosse. Uma dor de garganta mais forte, um episódio de diarreia, já é sinalizador para passar por uma avaliação, talvez, para receber um afastamento ou uma investigação com o exame se estiver disponível, tá? Olhos e ouvidos são portas de entrada para o vírus. Olhos são porque é região mucosa. Então, se tossir e respingar, pode penetrar por mucosa nesse caso, tá? Quem já pegou o corona e se curou pode ser um hospedeiro do vírus e transmitir a outras pessoas. Isto, na verdade, não ser um hospedeiro transmissor depois que passa o período de isolamento. Mas a gente não tem a garantia que essa pessoa não possa pegar de novo. E no pegar de novo se faz todo o ciclo de novo. Se vai ter o período de transmissão, etc, etc. Tá? Não está clara essa imunidade. A gente não tem garantia que essa imunidade seja perene, que ela seja definitiva. Isso ainda está sendo estudado. Como é uma pandemia nova, porque ela estourou mesmo, foi ali em novembro, dezembro do ano passado, é natural que a gente não tenha esse dado consistente e não tenha essa garantia. Então, é bom ter passado para, em algumas situações, saber que tu teria um risco menor de pegar de novo, mas a gente não tem garantia de risco zero. Então, os cuidados se mantêm, a recomendação de cuidados se mantém, tá? Eu acho que era isso por hoje que eu tinha para trazer. Em relação aos protocolos de pesquisa, está indo tudo muito bem, nós já randomizamos vários pacientes, os resultados são todos reportados aos hospitais condutores do estudo, e quando tiver um tempo específico que eles nos autorizem, daí os resultados oficiais vão vir a público, bem tranquilo. A gente teve a questão dos funcionários, que a gente comentou, dos colaboradores, né? Obviamente aparecerão mais, e isso é esperado, porque os nossos colaboradores são cidadãos como qualquer um de vocês que estão nos assistindo, circulam em vários lugares, tem risco de pegar aqui dentro como tem risco de pegar lá fora. A gente ainda acha que aqui dentro é mais tranquilo por causa dos equipamentos de proteção, tá? Mas sim vai acontecer e a gente espera menos questionamento e mais empatia, né? Porque várias pessoas vão pegar ainda. Eu falei, a gente tá subindo a curva, lembra? Vai acontecer e o que a gente espera é que quem pegar fique bem, que seja um quadro leve, que consiga tratar a nível domiciliar, como todos os nossos colaboradores estão. E os que, infelizmente, evoluindo para um quadro mais grave, que a gente quer ter condição de atender todo mundo da melhor maneira possível, com a estrutura que a gente preparou para receber quem necessitar, certo? Acho que era isso. Quarta-feira, 5 horas da tarde, estaremos juntos de novo. Obrigada, boa tarde.